Então hoje é um dia especial para que você que quer receber esse batismo, ele venha sobre a sua vida, independente do pecado, do erro. Ele não está para condenar se você tem uma outra opção sexual. O Senhor Jesus não condena de maneira nenhuma, né? Quando ele encontra uma mulher pecadora, ele diz para essa mulher: eu tampouco te condeno. Eu não condeno o teu pecado. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te salvar, te liberar a salvação. Então você pode, e tem jeito sim para a sua vida, tem jeito para os seus caminhos. Agora, esse jeito só tem através de uma forma: o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, e Jesus cita isso em capítulo 3 de João, quando ele se refere a Nicodemos, um mestre da lei, provando que tem muitos mestres por aí, pastor Rosemar. Muitos mestres conhecem muito a Escritura, ensinam muito. O problema é justamente a ausência do Espírito Santo no culto, né? Igrejas que pregam bem, ensinam bem e têm um grande respeito, mas Jesus disse: se não nasceres da água e do Espírito. Então não é somente batismo em águas, mas também o nascimento através do Espírito, simbólico, espiritual. Então é necessário que esse novo nascimento aconteça. Então trata-se de 3 nascimentos, né? O nascimento no caso natural, né, de uma criança quando vem à luz, através de um parto. O nascimento das águas, que é o batismo nas águas, e o nascimento espiritual através do Espírito. É possível uma pessoa que se batizou nas águas não ser espiritual? É possível. O batismo nas águas é apenas um símbolo. Eu sempre ensino aqui: batismo em águas não salva, né? Não é um sinal de salvação. Batismo em águas é um sinal do candidato ao batismo, aquele que quis se batizar, que ele creu em Jesus. É somente um sinal externo, e que isso não mostra nada, provando que muitos batizam nas águas e continuam a vida errada depois. Então é um sinal externo, que eu creio, então me batizo. Agora, o batismo no Espírito Santo é um sinal para o próprio crente que recebe o batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo através do dom de línguas, né, aí alguém me perguntou, e eu até citei no começo aqui do vídeo, eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou obrigado a falar em línguas? É possível que alguém que seja batizado em línguas, aliás, alguém que seja batizado com o Espírito Santo, não fale imediatamente em línguas, mas seja batizado com o Espírito Santo através da alegria? Em Atos capítulo 2, o pastor diz que e todos ficaram. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, mais uma vez o vento, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia. Então veja que há aqui um enchimento do Espírito, que é a palavra, até o estudo do Espírito Santo é pneumatologia, né? Pneumatologia, se não estou enganando, a palavra é um pouco difícil de falar, mas é essa palavra pneumos, por causa do grego, que significa encher, né? Pneumos, encher. Então quem que vai ser cheio? O homem, assim como Adão, assim como o Eterno encheu o primeiro homem para se tornar um ser vivente. Agora o Eterno novamente enche o homem para não ser mais como o primeiro Adão, carne, ser vivificante, mas agora espírito vivificante. João Batista, ele veio com uma missão. A missão de João Batista foi trazer o povo ao arrependimento, né? É o segundo nascimento que o senhor vem comentar agora, né? Trazer o povo ao arrependimento. Ele vai dizer: eu vos batizo com água ao arrependimento de pecado, mas após mim virá um que vos batizará, vos tocará, vos encherá, vos trará o Espírito Santo e o fogo. O Espírito Santo é a força do Eterno, é a vontade do Eterno. E o fogo é a chama ardente que arde
pela vontade do Eterno. Né? Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa batizada pelo Espírito Santo, é o terceiro nascimento que o Senhor toca agora. A pessoa batizada pelo Espírito de Deus, batizada pelo Espírito Santo, ela vem ser cheia, vem ser tocada, vem ser movimentada. Há uma chama ardente dentro dela pela vontade de Deus. E a vontade de Deus não é você viver no pecado. A vontade de Deus não é você pregar de você mesmo. A vontade de Deus não é você cantar para dizer que você sabe cantar. A vontade de Deus não é você pregar para dizer que você sabe pregar. Estou falando aqui para obreiros que estão nos assistindo, para pastores que estão nos assistindo também. Não quero aqui alfinetar ninguém, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo que há uma necessidade, nos dias de hoje, há uma necessidade do Espírito de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente prega pela nossa própria vontade, né? A gente ministra pela nossa própria vontade, mas há uma grande diferença para aquele que prega e deixa ser usado por Deus na ministração. E hoje, no culto ali do Pacheco, na segunda igreja, do Ministério Casa de Oração Ministério às 19 horas e 30 minutos, você é na marginal da BR-101, ali no bairro Pachecos, em Palhoça, bem próxima à padaria ali, a panificadora Guimepan. Fica ali a nossa congregação número 55, na marginal, bem na marginal da BR mesmo, não tem erro. Será feita uma unção especial sobre tua vida. Você está convidado, você está convidada. Você é nosso convidado, nossa convidada especial. Se possível, eu quero estar lá também, quero estar na porta para cumprimentar você, para trazer uma palavra de bênção para a tua vida. Estará o nosso pastor ministrando a palavra de Deus, né, incentivando você sobre essa ministração, né, e você será um bem-aventurado nessa noite. Tá? Deixo já esse grande convite, pastor. Amém, pastor. Vou finalizar aqui já, mas quero concluir ali através da língua, né? A língua que alguns vão dizer assim, mas por que então que Jesus não fala em línguas no ministério dele se ele recebe o Espírito Santo quando sai das águas? Por que não? Bom, primeiro que os críticos, respondo para os críticos primeiro, já vem uma pergunta junto também. Porque se você pergunta por que Jesus não falou em línguas, né, como os crentes falam, né? É um ano que parece que é indiano, né? Falando em língua. Por que Jesus não falou assim quando saiu das águas? Mas também Jesus não falou em outra língua, cheio do Espírito Santo, como vocês ensinam. O espanhol, o alemão, Jesus não falou nessa língua. Falou o aramaico porque era uma cultura judaica da época, qualquer um poderia falar aramaico, qualquer um poderia falar grego porque os gregos colonizaram, era o processo de helenização na época de Jesus, e a própria língua romana, né, poderia facilmente ser aprendida ali dentro, de Israel naquela época. Isso não tem nada de espiritual. Mas por que Jesus não fala em línguas? Porque justamente a plenitude do Espírito viria após a sua morte e ressurreição, né? Jesus recebe ali alguns dons, né, do Espírito também concedido, assim como Saul havia recebido o dom de profetizar. Não quer dizer que haveria plenitude do Espírito naquela época. Alguns homens recebem a plenitude do Espírito naquela época, mas não queria dizer que era a dispensação do Espírito. Mas quando é chegada a dispensação do Espírito através da igreja, do Senhor Jesus, então o dom é abertamente concedido, e ali já é um dos sinais que Jesus cita, né? Fareis obras maiores, outras obras, né? Eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar trabalhando, vão continuar fazendo. Então, e eu ouvi até há pouco tempo agora, não me engano, não me lembro muito bem o estado em que é esta mulher, mas isso aconteceu aqui no Brasil. E ela, num dos cultos dela, pastor Osemar, isso é bom para você que quer aprender um pouco a mais. E ela, nos cultos dela, começou a orar em línguas na hora do culto. Ela começou a orar em línguas, e profetizar em línguas. Só que ela não sabia, no culto que ela estava pregando, havia um árabe. E ela continuou pregando, e pregando, e pregando. E quando ela terminou de pregar,
esse árabe veio até ela, chorando, e disse para ela: olha, tudo que você falou foi diretamente para mim. Você falou a cor da minha roupa, você falou o jeito como eu sou, você falou do que eu precisava. Quando você começou a orar em árabe, falou para ela. Ela disse: mas eu não falo árabe. Ela disse: eu não sei falar esse dialeto árabe. Ele disse: como não? Eu ouvi você falar a cor da minha roupa. Você falou comigo na hora que você estava falando. O que justifica isso? Você é historiador, você que cita aqui o dom de línguas, a glossolalia, né? Que é o nome dado ao fenômeno do batismo do Espírito Santo de falar em línguas. O que justifica isso? Essa mulher nunca falou árabe e as línguas soarem como árabe no ouvido dele. Falar a verdade, ela não estava falando árabe, ela estava falando em línguas, mas o Espírito concedeu a capacidade através das línguas para que aquele árabe fosse convertido. Foi o que aconteceu no capítulo 2 de Atos. A necessidade era divulgar, havia muitas nações ali dentro de Jerusalém naquela época, naquele momento, naquela ocasião, e o Espírito deu a entender a língua de cada um deles. Mas o apóstolo Paulo vai dizer depois: visto que aquele que ora em línguas, ninguém o entende. Ninguém quem? Ninguém que o ouve. Por quê? Porque em espírito fala em mistérios, ou seja, a língua é estranha, às vezes até o que fala quanto aquele que ouve, mas é uma edificação espiritual no momento. Em caso de profecia, a interpretação. Então, para justificar a glossolalia, né? Onde a teologia explica também na questão do impacto. A glossolalia acontece, o fenômeno de falar em línguas, quando algo grande, ou forte, ou poderoso entra no homem. É como se fosse impacto. Quando ele entra, a estrutura corporal do homem não suporta, altera a emoção. Isso, para quem bebe, enche a cara de vinho, e por isso zombaram dos discípulos, dizendo para eles: vocês estão bêbados, sendo agora a hora nona do dia, sendo agora de manhã, né? A hora nona, no caso, às 3 horas da tarde, sendo a 6ª hora do dia, 9 horas da manhã, agora é hora de beber, de encher a cara. Mas se você encher a cara de vinho, de cachaça, você já fala bem enrolado, já não fala, não. Quer dizer, o impacto daquilo que você toma não causa em você um desembaraço mental? E por que não causaria a unção, a presença do Eterno na vida do homem, a capacidade, se o próprio Adão, tendo a presença do Eterno dentro dele, a morte era intocável nele? O que podemos falar sobre isso? O Eterno entra em Adão, e Adão não morre, é eterno. Isso é provocado pela ação do Espírito dentro do homem. E agora a ação do Espírito dentro da igreja não vai causar um falar em línguas, né? Chamada glossolalia, um fenômeno. A pessoa está tão tomada, tão cheia, o impacto é tão forte, que provoca nela falar em línguas. Então você que quer esse impacto na sua vida, que vai trazer alguns dons do Espírito Santo, como foi falado hoje, a longanimidade, de repente é que você precisa, o dom da paciência. É a pessoa que se tem pouca paciência, estoura, o estopim curto. Você quer a paciência de Deus na sua vida, no seu ministério, a sabedoria de Deus, Ele vai ser derramado sobre a sua vida se você crer e se entregar para Ele hoje, ainda hoje. Então, aguardando todos, pastor Josemar, muito obrigado. Muito obrigado a você que também acompanhou. Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Shalom e Baruch Adonai.